Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O verso é o de número 9. Diz assim, ó: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem, o recebeu, e ocultou a seus olhos. Verso 10: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Verso 11: os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? E esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Nós estamos diante do texto, a qual, quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, todo mundo já lembra que Atos dos Apóstolos é a descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, todo mundo diz que é o dia de Pentecoste, a qual o povo é tomado pelo Espírito. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nos traz aquela sensação de é hoje, porque essa palavra vai nos envolver de uma maneira tão poderosa, que nós não vamos conseguir nos conter. Mas quando nós saímos desse momento de euforia e começamos a entender o que verdadeiramente ela representa para nós, nós começamos a entender que há uma estrutura que nós vamos viver em Deus, que no Atos dos Apóstolos vai começar a dar início a um projeto que começou desde o Gênesis. Quando nós entendemos isso, este projeto ele está inserido dentro da história. É um projeto que está para nascer uma igreja, está para nascer um povo que vai estar reunido, preparado e vai estar alinhado ao projeto de Deus para receber o que o céu tem preparado a eles. Há 2 domingos atrás nós viemos dizendo, o povo andou com Jesus no caminho de Emaús, e no caminho de Emaús eles andaram com Jesus, mas não reconheceram ele. Viu as amarguras, viu tudo que Jesus passou e não o reconheceram no momento em que ele é ressurreto. Este povo agora, no livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que Jesus, depois de ser ressurreto, ele está no meio do povo, ele está alinhando aqueles discípulos ao propósito verdadeiro, até que em um capítulo antes, em João capítulo 21, nós vamos ver Jesus restaurando Pedro. Jesus está restaurando o ministério, Jesus restaurando um caráter, Jesus restaurando uma história, Jesus restaurando aquilo que estava perdido, aquilo que foi abandonado. E eu já quero ser boca de Deus para a tua casa, para a tua vida e para a tua história. Teu ministério não acabou, a tua história não acabou, porque tem aquele que ressuscitou, está te chamando na beira da praia dizendo: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ei, então quando eu entendo isso, para chegar no Atos dos Apóstolos, eu preciso passar por uma restauração. Não tem como viver uma essência em Deus sem ser restaurado nele. Se nós não somos restaurados em Deus, não tem como viver o propósito dele. Porque como que eu vivo um propósito não tendo estabelecido uma raiz, não está estabelecido, alinhado à vontade do reino de Deus? Deus, ele te chamou para viver um compromisso e um propósito com o reino de Deus. Ele não te chamou simplesmente para passar um tempo na terra, e este tempo na terra é só para você viver de glória em glória, de alegria em alegria. Não, ele te chamou para um propósito. Qual o propósito? Ide por todo mundo. Aí tem pessoas que dizem: mas nesse tempo, como que eu posso ir a todo mundo? Como está tão difícil pregar o evangelho? Está nada, irmão. Não está difícil pregar o evangelho. Está difícil é achar quem tem vida íntegra para falar desse evangelho. Porque
falar do evangelho é uma coisa, ter vida por esse evangelho é outra. Porque muita boca fala, mas a vida não tem vivência com o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele nos dá algumas conotações. Primeira conotação, ele diz arrependimento. Eu não me arrependo do que faço. Me perdoe, mas você não conheceu Jesus. Ei, segunda forma, qual que é? Eu preciso ser regenerado. Já ouviu aquela frase? Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Me perdoa. Mas quando o carpinteiro de Nazaré chega, irmão, não tem madeira torta que ele não endireita. Não tem coisa torta que ele não coloque no lugar de volta. Não tem coisa destruída que ele não possa restaurar e dar um direcionamento. Não tem como. Por que não tem como? Porque ele é aquele que quando ele chega, ele muda a história. Olha Pedro. Pedro, ele anda com Jesus. Ele anda com Jesus todo o tempo. Só que no momento que é para ele viver uma verdadeira renúncia das suas vontades, alguém vai perguntar assim: se é um deles, não é? Eu falei, sou nada. Já viu o crente 007? Que ele é crente na igreja, mas lá na fora ninguém sabe que ele é crente. Pedro negou a primeira. Daqui a pouco falou assim: rapaz, mas você se veste igual a ele. Mas não, você quer não. A terceira vez, ele faz com juramento. Como que era uma palavra com juramento? Colocava-se a mão na coxa e dizia assim: não. Ele nega Jesus com juramento. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai se despir. Ele vai tirar a roupa. Ele vai tirar toda a estrutura que era de discípulo. E ele vai voltar para o ambiente onde Deus já tinha tirado ele. O problema de uma geração é que ela decide voltar novamente para o seu passado, porque simplesmente não conseguiu negar as vontades da sua carne e padecer por amor de Cristo. Aí ele vai voltar, ele abandona tudo. Eu imagino, Rony, Pedrão chegando assim com a credencial: eu não quero mais ser discípulo, não quero ser mais crente, eu vou voltar a pescar. Quantos já conheceram alguém assim? Não, é porque eu sofri isso, eu sofri aquilo outro. E aí eu fico pensando: o que Cristo sofreu por você não valeu nada? Ei, o que Cristo sofreu por você não valeu nada. E aí, por causa de circunstâncias, você está abandonando o propósito de Deus, por causa de circunstâncias que não é culpa do céu, é culpa de pessoas que nunca conheceram a Deus de verdade, e você está deixando o propósito de Deus por causa de pessoas. Só que tem o porém, ele vai voltar para o barco. Uma vez voltando para o barco, eu vou pescar de novo. Só que o que Deus havia ensinado para ele: hoje você pesca ainda para a morte, mas o que eu vou lhe ensinar a fazer, você vai pescar para a vida. Ele volta para o mar. Quando ele volta para o mar, ele está lá pescando. E percebe que a Bíblia vai deixar um relato muito claro. Aquilo que ele vivia antes de conhecer Jesus, ele vai voltar a viver novamente a mesma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai jogar rede e não tem nada. Aí Jesus, ele vai chegar na beira da praia, ressurreto, e dizer assim: estou com fome. Pedro vai lá, lança a rede, pega os peixes. Quando volta com os peixes, Jesus já está com a fogueira acesa, o pão na brasa e o peixe na brasa.
Espera aí, mas aquele que falou para ele, eu estou com fome, não tinha nada até agora, quando eles voltam já está tudo pronto? É porque Deus ele não queria ele na praia, não queria ele no mar, ele queria ele para ser restaurado. Da mesma maneira que você perdeu a sua origem no fogo, é na fogueira que eu vou te ensinar a tua origem novamente. Acende a fogueira, quando ele chegar lá está pronto. Aí a restauração de Pedro é a coisa mais linda. Porque para começar a viver o que ele vai viver agora, não está comparado com aquilo que ele já viu. Porque ele viu milagre, ele viu curas, ele viu transformação, ele viu mudança, ele viu a própria sogra sendo curada. Agora o que acontece? Pedro está sendo de frente a Jesus, dizendo assim: Pedro, deixa eu perguntar uma coisa para você. Tu me ama? Se Jesus chegasse na tua casa hoje, de frente para os teus olhos, e ele perguntasse para você, olhando nos teus olhos, você conseguiria dizer que amava ele? E a pergunta foi clara: Pedro, tu me ama? Pedro é um homem sisudo, ele fala assim: é lógico que eu te amo. Aí ele vai dizer assim, ó: então apacenta os meus cordeiros. Então a Bíblia ela é muito clara, é que nós só lemos e aí não entendemos. E a Bíblia não é para você ler, é para você meditar. Quando você medita, você extrai coisas extraordinárias para a sua vida. A primeira vez ele vai fazer: então apacenta os meus cordeiros. A segunda vez Jesus vai fazer a pergunta: Pedrão, tu me ama? Aí Pedro já começa a ficar meio engasgado. Sabe aqueles crentes duros de lidar? Que você faz uma pergunta para ele e a segunda já vem a patada? Você conhece alguém assim? Aí, Pedro, tu me amas? Eu imagino Pedro respirando fundo. Eu te amo, Senhor. Aí ele vai falar a segunda vez, que maneira? Então apacenta as minhas ovelhas. Já mudou, não é cordeiro, agora é ovelha. Aí Jesus vai fazer novamente a pergunta, Rony: Pedrão, tu me ama? Aí Pedro, cheio de raiva já: eu já falei 2 vezes, vou ter que falar a terceira, por quê? Porque para mim te restaurar, eu preciso anular o que o inferno fez na tua casa. Para mim te restaurar, eu preciso fazer com o inferno escute: da mesma maneira que você me negou, agora eu vou trazer de volta e vou ainda te dar uma unção diferente. Eu gostei desse meu Deus agora. Aí Pedro vai encher o pulmão de ar e vai dizer: eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Aí, agora, um homem que negou 3 vezes, antes que o galo cantasse, agora ele está falando para o Senhor, com todas as letras: eu te amo, mas nunca será um amor de morte. Ei, Deus não te chamou para morrer por Ele. Ele te chamou para você se entregar por total a Ele. Deus ele não quer pessoas que ficam olhando para os problemas. Eles querem que você olhe para o caminho que o céu preparou. Ó, Deus te chamou para viver um compromisso com Ele. Tem alguém que quer ter compromisso com o céu? Teve gente que não levantou a mão nem deu glória, eu vi.
Você precisa entender que quando eu tenho compromisso com Deus, nada me afasta do caminho. Já viu aquela pessoa que apanha, cai, quebra, é humilhada, é colocada de lado, mas ela está lá assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai. Isso é coisa de velho, né? É porque eu sou velho. Se você não vai, não me peça a mim, caminhando eu vou para Canaã. Pode bater, pode fazer o que quiser, mas eu não paro de servir ao Senhor por nada. Aí tem pessoas: é fácil para o senhor, porque o senhor é pastor. Quer trocar uma semana minha com a sua semana? Eu troco qualquer um, independente do problema que você tenha. Porque as maiores ingratidões não é no público, são nos secretos. Imagine Pedro, quando ele volta para a pescaria, a cabeça dele. Na cabeça dele, ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que ele tinha deixado tudo, todos os ensinamentos que ele aprendeu, ele deixou de lado. Por medo. Quantos de nós temos medo de prosseguir? Quantos de nós temos medo de assumirmos um compromisso e vivemos intensamente com a presença do Senhor? Parece que depois que eu virei a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque o processo é grande. Eu não estou nem aí para o processo. As pessoas têm medo de se lançarem de verdade aos pés do Senhor, mas não tem medo de ir para o inferno com os pecados que carregam diariamente dentro dos seus bolsos. Para viver compromisso com o Senhor, eu tenho que olhar todo dia para a minha cara no espelho e dizer para Ele: hoje você vai ter que ser um cara melhor. Mas te humilharam o dia anterior, não tem problema, o Senhor é o único que não pode me abandonar. Porque se o Senhor estiver comigo, está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque Ele é o meu baluarte, Ele é a promessa, Ele é o meu Deus forte, Ele é o Pai de eternidade, Ele é o príncipe da paz que eu carrego diariamente. É fácil viver em paz? Não. Pergunta para qualquer obreiro que trabalha comigo aqui, pergunta se é fácil viver em paz. É só falar para eles: nós vamos montar o painel. Ele já fala: o pastor tribulado. Nós desmontamos e montamos, sai não umas 300 vezes. E nós vamos desmontar de novo, que vai. Presta atenção. Ele restaura Pedro. E agora ele vai começar uma etapa diferenciada. Porque depois que ele restaurou aquele que ele levantou para ser o primeiro pastor da igreja em Jerusalém, o primeiro pastor que vai ter a oportunidade de conduzir um povo debaixo da autoridade da palavra do céu. E aí nós vamos dar início ao livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, verso 1 vai dizer assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ele está dizendo assim, ó, não foi só o que Deus estava fazendo, é o que Ele estava ensinando. Não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou ensinando à próxima geração, que é para ser direcionado.
Nós somos uma geração, somos pessoas que vivemos geracional. Uma geração se finda, outra se inicia. Uma geração se finda, outra se inicia. A maneira do ministério é dessa maneira. Eu começo como ovelha, passo ao cooperador, passo ao diaconato, é geração. Depois as ovelhas vão chegando mais, vai se levantando mais pessoas, e é geracional, até chegar ao pastorado. Chegou ao pastorado, pega o rebanho, pastoreia o rebanho, vive intensamente com a vontade de Deus. É geracional. E a minha geração e a sua geração está vivendo o quê? Essa geração está vivendo da maneira que está vivendo, porque a geração passada se perdeu e não conseguiu dar alinhamento para aqueles que estão vivendo nessa geração agora. Porque era regra, culto no lar. Mas não tinha culto na igreja? Culto na igreja. Mas o culto melhor era o do lar. Porque sentava o pai, a mãe e os filhos na mesa. Falavam-se da palavra, oravam junto e adoravam ao Senhor dentro de casa. Porque quando as pessoas saíam das casas, quando elas chegavam no ambiente do culto, eles já estavam carregados da presença. Eles já estavam carregados da presença de Deus. E aí a presença de Deus se manifestava de uma maneira poderosa. Ei, eu estava vendo um vídeo, e nesse vídeo mexeu comigo. E o tema do vídeo estava assim, ó: o exemplo arrasta e transforma. Uma mãe está ajoelhada no sofá e o menino do lado dela, e o menino olhava ela e continuava olhando para a televisão. Olhava ela e olhava para a televisão. O pai chega. Quando o pai chega, ele não cumprimenta, não beija o menino, não dá a mão para o menino, vê a mãe ajoelhada. O pai chega, dobra o joelho do lado da mãe e começa a falar com Deus. O menino, no exato momento que o pai dobra o joelho, o menino olha para a mãe, vê o pai do lado, pega o controle, desliga a televisão e dobra o joelho junto. Pais, os seus filhos só vai ser alguém de verdade quando você for um homem de verdade dentro da tua casa. Gritar em casa, espancar o filho, não significa que ele vai ser alguém, porque dentro do presídio, todos os filhos que estão lá foram filhos que foram maltratados dentro da sua casa. Mas quando você ensina princípio aos seus filhos, os seus filhos pode acontecer o que for, eles vão manter a sua vida no princípio em que eles viveram com os pais. Jesus, ele não está só fazendo, ele está ensinando. Então a minha geração tem que aprender, não é só fazer, é ensinar. É por isso que o nosso culto, ele se torna pedagógico. Por que pedagógico? Eu não quero só falar, eu quero ensinar pessoas a mudar de vida. Como que eu posso mudar de vida? Em primeiro lugar, abandona as suas vontades. Para adentrar ao reino de Deus, eu tenho que deixar as minhas vontades, para que toda a vontade do reino de Deus faça parte da minha vida. Se essa vontade de Deus fizer parte da minha vida, se essa vontade de Deus fizer parte da minha vida, eu preciso deixar tudo que é meu, para que o Todo-Poderoso dos reinos dos céus possa fazer parte de toda a minha vida. Tudo que eu faço reflete ao Senhor. Tudo que eu falo manifesta ao Senhor. As minhas palavras, ela não pode ser simplesmente meras palavras. Tem que ser palavras que traz marca.
palavras que transformam pessoas. Mude suas falas de derrota e declare que Deus está no controle. Nós muitas vezes chegamos numa semana difícil, e eu entendo que é semana difícil, porque todo dia um boleto que está vencendo, todo dia um problema que você tem que resolver diferente. E aí, pastor, a luz vai vencer, o celular vai vencer, eu entendo. Só que aí nós começamos a todas as vezes falar, não vou conseguir. As nossas palavras já são de derrota. Quando você tirar as palavras de derrota e dizer assim, ó, o Senhor está no controle do meu barco. Ei, não temas o espanto noturno, porque ele virá no momento exato para transformar e trazer resultados sobre a tua vida. Mas para isso eu preciso entender o quê? Eu tenho que abandonar as minhas vontades para viver as vontades de Cristo. Ei, ó, aí depois que Jesus ele estava ensinando, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus ressuscita, ele restaura Pedro, ele ressuscita, ele já está ressurreto, ele vive 40 dias junto com os discípulos, falando de coisas concernentes ao reino dos céus, porque o Senhor Jesus, ele vem para ensinar o reino dos céus. Pode perceber que ele vai falar assim, porque o reino dos céus, porque o reino dos céus, porque o reino dos céus. Aí ele levantou alguém que vai pastorear a primeira igreja de Jerusalém. Aí ele vai dizer assim, agora, a partir de agora, vocês vão falar para a igreja. Eu falo do reino, vocês falam para a igreja. A igreja ensina o reino, porque o reino, porque o reino dos céus. O reino dos céus é melhor do que comida e bebida. Às vezes a gente escuta o testemunho, não, porque eu visitei o céu e não queria voltar de lá. Se eu chegar lá, eu já falo assim, não me manda de volta não, deixa eu aqui. Eu já padeci as provas que eu tinha que padecer lá. Já teve muita ovelha que me caluniou, chutou minha canela, puxou meus cabelos, acabou com os cabelos que eu tinha, acabou os cabelos. Agora está tudo branco, deixa eu aqui já. Já estou com o cabelo alvo mais que a neve, deixa eu aqui. Agora imagine a sensação de você chegar na porta e ser rejeitado. E o Senhor olhar para você e dizer assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. O que é mais difícil? É negar suas vontades aqui ou ser negado no céu, porque você negou a Cristo aqui? Ele fica 40 dias andando com os apóstolos, andando com os discípulos. Ele fica 40 dias. Depois dos 40 dias, ensinando as coisas concernentes ao reino dos céus. Ele vai deixar todo o ensinamento, deixou uma promessa. A promessa era permanecer em Jerusalém. Porque quando eles estão escutando Jesus dizendo para eles, ei, eu vou ascender, eu tenho que padecer, eu vou viver isso, porque é necessário. Ele está deixando claramente ao povo, dizendo, eu vou subir, eu vou ser entregue. Ele em nenhum momento, ele deixou algo no escuro, pelo contrário, ele sempre veio dizendo, eu vou morrer, eu vou padecer, eu vou. Só que chegou o momento dele ser crucificado, ele ressuscitou, ele anda mais 40 dias. Mas agora,
no Atos 1, o verso a qual nós lemos, o verso 9, ele vai, depois de falar com os discípulos, olha a fala dele, o versículo 7 e o versículo 8, diz assim, ó, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até aos confins da terra. Aí ele vai dizer, depois de ter dito estas palavras, ele começa a ser elevado. Eu fico imaginando aqui, eu não sei se você é como eu, mas eu quando começo a ver, eu começo a viver isso, eu começo vendo, imagina Jesus, de repente a nuvem cobre ele, aí aqueles que poderiam ver a Jesus, não podem mais, aqueles que andavam com Jesus, ele já não vai estar mais ali, presente, de corpo, alma e espírito, ele já não está lá, aí todo mundo fica assombrado, e agora? Só que ele também deixa a promessa, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Tem pessoas que dizem, Jesus passou tudo porque passou, porque ele era Jesus. Não, é porque ele era Jesus, mas ele estava cheio do Espírito, a qual ele deixou para a igreja. Não, vou repetir, porque o povo ficou dormindo aí. Jesus, ele só venceu tudo o que ele venceu, porque ele estava cheio do Espírito que ele prometeu deixar sobre a igreja. Ele prometeu isso, é por isso que eu e você temos a autoridade de viver o que o céu entregou, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita na minha e na sua vida. Você sabe o quanto o céu tem liberado sobre a tua casa? Olha que interessante, o céu não é para quem quer, mas para quem entrega tudo para o reino. Rony, tem gente que quer viver só as bênçãos do Senhor, mas não entrega nada para o Senhor, não entrega um período de oração, não entrega um período de leitura da palavra, não entrega a intensidade no altar do Senhor, mas quando ele pede para o Senhor, ele quer, Senhor, faz logo Senhor. A nossa vida, ela só vai estar totalmente alinhada àquilo que o céu liberou para nós, quando nós entendermos que eu tenho que entregar tudo a Ele. A minha confiança é dEle, a minha alegria é dEle, a minha casa é dEle, o meu trabalho é dEle. Se Ele não estiver, não tem alegria estar no ambiente. Outro dia eu ouvi uma coisa, que há muito tempo atrás, senhora Rafaela, eu também falava, que abra mais igreja, só que depois de um tempo, pastor Wagner, eu não concordo mais com isso, porque não estão abrindo igrejas, estão abrindo mercados para colocar mercadoria lá dentro e ser vendidas, e o reino dos céus está sendo esquecido de ser falado. O arrependimento não se fala mais. Porque falar de arrependimento não dá gente. Falar das verdades da Bíblia não dá público. Falar das verdades da Bíblia não dá like, e nem muito menos as pessoas vão. Aí uma geração que gosta da mentira,
Você fala assim, eu estou vendo um anjo entrando aqui. É capaz de quem nunca deu glória sair correndo na igreja. Eu também vi. O que você viu? Era o barulho do ventilador, rapaz. É um povo que está vivendo atrás do entretenimento, mas nada de transformação. O entretenimento que é? Campanha das portas abertas, campanha do céu na sua casa. Como o céu vai estar na sua casa se é um treva lá dentro? Como que Deus vai entrar na sua casa se lá dentro da tua casa o palavrão fala mais palavrão lá dentro do que na rua? Deus não entra em ambientes poluídos, porque para entrar na tua casa ele precisa entender que a tua casa está limpa. É por isso que ele fala, depois que alguém foi limpo, mantenha-se no conhecimento da palavra, na vida da palavra, andando pela palavra, porque se esse templo voltar a ser vazio, volta 7 vezes pior. Então, para o Espírito de Deus habitar num ambiente, ele precisa primeiro limpar. Como que ele vai entrar num ambiente? Como que Jesus vai entrar lá se ele não é o primeiro na tua casa? Quando ele chega lá, você está adulterando com alguma coisa lá. E aí você quer que, não, eu quero viver que nem Pedro, ser que nem Pedro. Só que Pedro, quando ele entendeu que estava errado, ele realmente voltou para a sua origem. Você está disponível para voltar à sua origem? É muito fácil quando a circunstância é com nossa carne. Mas quando nós entendemos o que Cristo verdadeiramente é, eu tenho que entender, se Ele chegar, o primeiro lugar da minha casa é Ele. Agora, se Ele chegar e eu estiver adorando a Baal lá, Ele não vai entrar. Muito lindo o hino aqui. Como que é o último hino que vocês cantaram aqui, Ivan? Como que é? Canta um pedaço aí. Que eu para cantar a sua negação. Fala aí. Nós cantamos aqui, reina Jesus, manifesta Jesus. Aí lá em casa tá, putz. Aí você chega na casa do crente, pastor chegou, baixa o volume. A pessoa tem medo do pastor o pastor que não vive dentro da sua casa, mas não tem medo de Cristo, que está no ambiente da tua casa o tempo todo e está escutando a porcaria que você está colocando no rádio da tua casa, esse lixo que você leva para dentro da tua casa, e você acha que para ele vai fazer alguma coisa, se você está deixando ele em segundo plano. Não sabe o que é? Porque os batidão do funk está top. No inferno tem um monte de gente lá assim. Quando ele chegar na tua casa, ele quer ser o primeiro. Tem uns doidos aqui, uns doidos que nem o pastor Gleb, que senta em casa, faz assim, ó. Puxa a cadeira, coloca a cadeira na frente assim. Mas quando eu estou sozinho, a mulher não pode estar lá, senão ela fala assim, agora ele endoidou. Então quando ela sai e eu estou sozinho, eu puxo a cadeira assim. Como lá em casa não tem muita cadeira, eu puxo o sofá logo. O Senhor, deita aqui, ó. E eu falo assim, Senhor, eu quero falar com o Senhor e quero que o Senhor fale comigo. Aí sabe o que eu faço? Eu debruço naquela cadeira e choro, irmão. Não pode falar que o pastor chora, né? Senão vai falar que o pastor é fraco. Mas eu choro. E eu choro no colo de Jesus. Só que depois que eu saio daquela cadeira, eu agradeço a Ele por tudo aquilo que eu estou vivendo, porque Ele está me dando experiências que o mundo nunca jamais me deu. E aí sabe qual que é a maior alegria? É chegar num culto como hoje, e ver você aqui disponível para ouvir a palavra do reino de Deus. A minha maior alegria é ver pessoas que estão com uma vontade de viver a transformação de vida. Não é pessoas que ficam aqui, ai pastor, sabe o que é? O senhor não me atendeu o celular, verdade, irmão? Você sabe onde eu estava na hora que você me ligou?
Estava pendurado com um vidro na mão, amarrado com a corda, colocando num prédio de quase 10 andares. E você queria que eu atendesse lá, eu ia cair de lá, irmão. Aí você ia ter que ir no enterro do pastor. Aí eu falei, tá vendo, o pastor estava em pecado, caiu, aí agora morreu. Não é assim que fala? Pastor bateu o carro lá, o pastor está em pecado. Pastor comprou o carro zero, está roubando a igreja. Pastor está com um carro, um poisé velho. Tá vendo, meu pastor é próximo, vou ficar nessa igreja não. Porque nós qualificamos as pessoas naquilo que Deus pode fazer. Os homens que Deus usava, nem carro tinha. E quando usava cavalo dos outros ainda. Só que aonde eles chegavam, havia transformação, havia mudança, havia arrependimento, porque eles chegavam e pregavam, era a verdade. Qual era a verdade? Jesus, Ele é aquele que salva, cura, liberta, e um dia Ele vai voltar. Mas como que eu posso viver isso? Ei, arrepende-te. Eu quero que você se coloque de pé, o louvor pode vir para cá. Ei, eles estavam olhando a Jesus. Jesus, ele é ocultado pela nuvem. Eles agora são visitados por 2 homens galileus que estavam de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Ele estava dizendo, assim como vocês viram ele subir, ele vai voltar. Agora eu pergunto para você, crente, se Jesus voltasse hoje, como que ele te encontraria? Te encontraria de vestes brancas? Ou as suas vestes estavam manchadas dos pecados que você carrega? Pastor, o senhor está me acusando? Não, eu não, irmão, pelo amor de Deus, jamais. Agora, se te incomodou, é melhor você começar a mudar as suas atitudes, porque chegou uma hora de viver uma constância no Senhor. Chegou uma hora de nós começarmos a entender que o Senhor me chamou para viver algo nele. O Senhor me chamou para viver uma intensidade com Ele. Ele não me chamou para viver estacionado e ver o que vai acontecer. Não, não. Ele me chamou para viver uma constância e viver propósito com Ele. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Curvasse a sua cabeça e você começasse a falar com Deus. Eu queria que você tivesse 5 minutinhos de oração com Ele. Pastor, mas como eu falo com Deus?